Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez eu vou estar ensinando aqui vocês a criar um script, né? Com capacidade de fazer o backup de arquivos no seu sistema. Então a gente vai trabalhar tanto com um script que tem a capacidade de copiar os arquivos de uma pasta para outra, por exemplo. Tá no seu computador, você quer achar tais arquivos, aí você já sabe quais são eles. Ou então eles já estão em determinada pasta, e você quer copiar todos para uma outra pasta. Você pode usar um script para automatizar isso. Que dá para selecionar tudo, né? E passar para outra pasta. Mas vamos supor que você quer achar uns que seja todos os .mp4, ou então todas as fotos, ou então todos os mp4s e fotos que estão nas pastas e subpastas, por exemplo. Então, quando isso acontece, as coisas começam a dificultar. E é para isso que um script, por exemplo, em Bash, consegue ajudar bastante. Primeiro a gente vai criar aqui um documento de texto, tá certo? Vou chamar de copiador, tá certo? Ok, então bora lá. O comando que a gente vai utilizar é o comando robocopy, tá certo? Por que a gente vai utilizar ele? Porque ele é mais completo. Basicamente isso. A gente tem tanto o robocopy quanto o xcopy, quanto o comando copy, né? Mas a gente vai utilizar esse robocopy porque ele é mais completo e ele dá mais informações. Então, de certa forma, é melhor. Aí a gente vai utilizar esse comando para fazer a cópia, né? Mas antes de a gente utilizá-lo, assim, antes de ele ser utilizado pelo script, a gente tem que setar algumas variáveis daquilo que a gente quer colocar para a cópia ser realizada, né? Então, o que a gente iria necessitar? Iria necessitar de um string, né? Uma variável para guardar o local da pasta de origem dos arquivos e da pasta de destino dos arquivos, tá certo? Então a gente coloca aqui set/p e coloca, por exemplo, origem, né? E aqui você bota digite, ou digite não, né? Copie a localidade da pasta de origem, tá certo? Eu vou copiar, né? E vou criar mais duas variáveis. Por que duas, né? Bom, a próxima variável vai ser a pasta de destino. Deixa eu colocar aqui. E depois da pasta de destino, a gente vai precisar de uma variável para fazer justamente aquilo que eu falei para vocês, de copiar um arquivo que é de uma determinada data. Mas eu não vou abordar isso aqui por enquanto. A gente vai entender primeiro o básico de como um script de copiar poderia funcionar, né? Então a gente bota aqui a origem e bota o destino. Tá certo? Esse script basicamente vai copiar todos os arquivos de origem e todos os arquivos de destino que tem na pasta. Então a gente vem aqui, salva. Beleza. Aí a gente criou aqui. Uma coisa que dá para fazer aqui, pessoal, só para deixar claro, é que, por exemplo, se eu estou aqui na pasta de origem, eu seto aqui a pasta de origem, e eu coloco no final desse destino que eu vou deixar, eu vou inclusive mostrar aqui para vocês o script, mas entendam isso. Se eu colocar o caminho aqui da pasta de origem, e eu colocar nesse caminho da pasta de origem, no final, aquelas opções que a gente conhece, como, por exemplo, todos os arquivos, que seria asterisco, ponto, asterisco, ou então todos os arquivos .mp4, que seria asterisco, ponto, mp4, ou mp3, ou doc, tá certo? Tanto faz. Se eu coloco no final da localidade da pasta de origem, isso daqui, eu vou conseguir copiar todos os arquivos que são daquele formato, daquela extensão, para a próxima pasta, que é a pasta de destino, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Vocês podem colocar aqui alguma informação extra. Como eu só estou mostrando o script de maneira mais básica, eu vou deixar dessa maneira. E se eu quiser copiar todos os arquivos que sejam .mp4 ou mp3, eu só especifico. Mas se você quiser, você pode colocar uma opção ou alguma coisa aqui do tipo para isso ocorrer, né? Ou então deixar até um aviso aqui, por exemplo. Se você colocar asterisco ponto mp4, né? Ou algo do gênero. Tá certo? Eu vou salvar aqui como batch, né? Todos os arquivos. Beleza, tá salvo aqui. E agora eu vou fechar. Ok, é esse daqui o script, né? Copiador.batch. Tá aqui. Então bora executá-lo. Mas antes de fazer isso, eu quero criar duas pastas aqui para a gente fazer o controle de tudo.
primeira pasta vai ser a origem. E a segunda pasta vai ser a pasta destino. Tá certo? Pasta origem e a pasta destino. Ok. Então, todos os arquivos da pasta de origem, inclusive esse txt aqui que eu criei, e esses arquivos aqui, diferenciados que eu deixei aqui, alguns são MP3 e coisas assim do gênero que eu usei só para teste, né? Então, bora lá. Eu posso executar em qualquer canto do computador, não faz diferença, porque eu vou colocar o caminho da pasta, tá? Mas eu também posso deixar dentro da pasta e até... enfim, deixar dentro da pasta que até fica mais fácil, digamos assim, né? Bom, pessoal, então para fazer a cópia aqui, eu vou precisar, no caso, das duas pastas de origem, né? A pasta de destino e a pasta de origem, quero dizer. E aí a gente vai iniciar a aplicação, certo? Assim que a gente inicia, eu vou aqui na pasta e vou procurar aqui a locação dos arquivos, né? Da pasta que os arquivos estão. Se vocês estiverem ouvindo uma música aí, foi mal que fizeram aqui. Então, enfim. Vou colocar aqui a pasta de origem, tá certo? Depois a gente vai vir aqui e vai copiar o endereço, né, da pasta de destino. Beleza. Também copiei o endereço da pasta de destino. Aqui tem uma especificação. Se você quiser só copiar arquivos de certo tipo, você pode fazer o seguinte: você pode colocar um atributo coringa aqui do lado, né? Como, por exemplo, todos contêm MP3. Quando a gente faz isso, tem que ser especificamente na pasta de destino, né? Nessa localidade da pasta de destino, quando a gente está trabalhando com o Robocop, tá certo? Essas especificações, esses coringas, vem sempre no final, ok? Então a gente vai colocar aqui e dar o comando. No caso tem um arquivo, parece que é só um arquivo, parece que é .mp3. Ok. Aqui, ó. Foi copiado esse novo arquivo da pasta de origem, né, para a pasta de destino. E aí a aplicação acabou e deu pausa, né? Ok, para fechar aqui, bora ver a pasta de destino. Aqui, ó, o arquivo. Tá certo? Beleza, se a gente quisesse fazer uma outra coisa aqui, tipo, copiar todos os arquivos ao invés de um. Então bora tentar aqui. Vou mudar para origem. Origem, tá certo. Aqui eu boto destino. Certo? Beleza. Quando a gente vai copiando todos os arquivos aqui, ele vai copiar todos os .txt, né? Mas no caso aqui diz que ele copiou 5 arquivos. Né? Então quer dizer que um dos arquivos foi ignorado, no caso. Então vocês podem ver aqui, ó, ignorado incompatível. Né? Por que ele foi ignorado? Porque ele já é um arquivo que já existe no local. Se a gente fosse usar um comando como, por exemplo, xcopy ou copy, né, que tem no CMD também, ele não ia identificar isso, ele não iria ignorar de vez o arquivo. Ele não ia perceber que é o mesmo arquivo. Entendeu? E poderia acabar dando um prompt ou coisa assim do tipo pra gente. Então por isso que eu preferi utilizar aqui o Robocop. É mais completo, é mais bem trabalhado. Tá certo? Quando a gente vem aqui, vocês vão ver que estão todos os arquivos. Tá certo? Vai fechar aqui. Ok, mas esse script está bem simples, né? Bora ver se a gente consegue melhorar ele. Então vamos supor que eu queira copiar. Eu vou apagar aqui os arquivos da pasta de destino. Aí no caso, para a gente fazer essa melhorada do script, a gente coloca aqui mine age. Vou colocar em minúsculo aqui, só para não ter problema nenhum. Né? Então o jeito que está funcionando, digamos. A gente vem aqui. Eu vou botar o set/p de novo. É justamente a terceira variável que eu vou criar. Essa terceira variável eu vou chamar ela de data. Tá certo? Por que data? Ou então você pode botar, sei lá, x, qualquer coisa, né? Vou chamar de data porque ela vai especificar, não exatamente, né? Mas ela vai dizer quais são as datas, vai garantir qual vai ser a data que a gente vai utilizar nesse processo aqui. Então aqui você vai digitar o número de dias que você quer retroceder. Então vamos supor, hoje é dia 20, vamos supor assim, e eu quero retroceder 5 dias, vamos supor. Então ele vai copiar todos os arquivos que são daquele dia
que é o dia 15 no caso, né? 20 menos 5. E ele vai copiar todos os arquivos desse dia, a partir desse dia para baixo. Então todos os arquivos que tem essa data para baixo, ele vai copiar e vai fazer o backup, tá certo? Então isso daí ajuda, por exemplo, você, como eu disse, fazer um backup de arquivos ou coisas assim do gênero. Então, arquivos muito antigos aqui. Aí você vai lá, manda todos os arquivos que são mais antigos, que você já trabalhou, para outra pasta específica e deixa só os mais atuais. Ou então você pode querer, por exemplo, utilizar outros comandos do Robocop. Tem algumas especificações melhores. Então posso botar aqui cmd e a gente escrever Robocop. Vocês vão perceber aqui, ó. Deixa eu ver. Será que eu já passei? Aqui, ó. Mine Age, Max Age, tá certo? Então aqui cada um ele vai explicando como é que ele trabalha. No caso, o Max Age eu acredito que seja exatamente o contrário do Mine Age. Vocês podem perceber que ele recebe essa instrução e depois ele recebe um valor aqui. É justamente esse valor que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Então aqui, especificamente, você tem que digitar o número de dias que você vai retroceder. Tá certo? Bom, já explicado isso daí, você já entendem basicamente qual é o número de dias que a gente vai retroceder para ele copiar só arquivos mais antigos. Se fosse o Max Age, seria o número de dias que ele iria excluir. Então, tipo, seria meio que o contrário. Ele ia voltar todos esses dias, ia até o dia 15, por exemplo, como eu dei o exemplo, e ia copiar só os arquivos para cima do dia 15. Então, só os arquivos mais atuais depois do dia 15. Já que é o Mine Age, que eu estou utilizando a especificação Mine Age, ele vai copiar só os mais antigos. Então, os que vêm antes do dia 15, tá certo? Se fosse Max Age, depois. A gente vai vir aqui, salvar. E eu vou ver aqui as datas de cada um. A data de modificação, no caso, né? Bom, hoje é dia 21, tá certo? Tô gravando esse daí no dia 21. Então, eu vou retroceder, acho que 2 dias, né? Então ele vai ter que copiar só esses arquivos daqui. Ele não vai poder copiar esses dois aqui, que são de hoje, tá certo? Bora lá. Ok, bora copiar então. Oh, desgraça de música. Enfim, bora lá. A gente vai copiar esse daqui. Especificar aqui a pasta de origem. Pasta de destino, de novo. Vocês vão poder ver aqui na pasta de destino não tem nada, tá certo? Viu? Fechar. Agora a gente vai ter que especificar a quantidade de dias que a gente vai retroceder. Eu disse que a gente ia retroceder 2, né? Então beleza. Bora ver as respostas aqui. Vocês podem perceber aqui que só 3 arquivos foram copiados, que é justamente aqueles que a gente estava pensando. Agora vem aqui. Vocês podem perceber que só eles que foram copiados. Tá certo? Justamente porque eles são os únicos arquivos que são anteriores à data do dia 19, a partir do dia 19. Né? Então esse arquivo é do dia 19 e esses dois aqui são mais antigos que ele, por isso que foram copiados. Tá certo? Se vocês podem automatizar isso daqui, lógico. Então, por exemplo, vocês podem juntar isso daqui junto com o vídeo anterior que eu fiz. Vocês podem botar isso daqui na inicialização do Windows. Então, toda vez que vocês forem iniciar, vocês vão lá e copiam todos os arquivos para uma pasta de backup, por exemplo. Essa pasta de backup pode ser aí, sei lá, por exemplo, aqui o Drive do Google Drive, tá certo? Eu utilizo, inclusive. Vocês podem copiar todos os arquivos para essa pasta e ela manda para a internet, manda para a sua conta no Google Drive, por exemplo. Ou então no Outlook, ou então no Mega, tanto faz, né? Esse tipo de arquivo, esse tipo de programa aí de nuvem. Isso daí pode automatizar e facilitar bastante para a galera que quer fazer isso daí. E lógico, a única coisa que vai fazer diferença é o seguinte: eu vou deixar o caminho de origem fixo e o destino fixo também. Então, ao invés de eu copiar aquilo ali para o prompt do CMD, eu copio aqui direto. E aí eu poderia tirar tudo isso daqui. Não vai precisar mais. Eu não vou precisar estar tendo isso daí. Outra coisa que você podia fazer era, por exemplo, agendar as tarefas. Né? Ou então tirar esse Mine Age e copiar tudo. Entendeu? Isso daí vai da criatividade de vocês. Eu só estou aqui mostrando
como é que as coisas podem trabalhar e como é que vocês podem desenvolver alguma coisa com esses scripts. Então é basicamente isso, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like. É isso, valeu, falou.